revelado e como é que foi essa Eu tava fase? falando aqui antes, a minha base ela foi do Coritiba. Eu fiquei 10 anos, eu fiquei do pré-mirim ao profissional, né? Isso eu fico muito lisonjeado, eu fico muito feliz, porque você vê aí atletas de grande nível que eles não conseguem ficar numa base só, né? Eles acabam sendo dispensados de um lugar, vão pro outro e acabam batendo cabeça. E eu tive essa sorte de ficar no Coritiba, esses 10 anos. Mas eu era volante, eu fui do pré-mirim até o juvenil de volante. Aí o júnior tava, a categoria hoje é sub-19, sub-17, mas na minha época era infantil, juvenil, júnior e profissional, né? Não tinha esse negócio de sub. E quando eu cheguei no juvenil, o júnior tava precisando de lateral direito. E o lateral direito do juvenil não estava tão bem. E eles falaram, tá, então vamos improvisar o Arilton ali. O Arilton tem um grande futuro pela frente, então vamos improvisar. E foi que acabou dando certo. Me destaquei nas categorias de base, assim. Fiz grandes jogos onde o Dorival Júnior, que era o treinador da época, estava vendo. E ele falou, não, esse menino tem que estar no profissional já. E acabei subindo pro profissional de lateral direito. Depois de um ano na posição, acabei subindo de lateral direito. Você chegou a jogar com o Keyson? Por um, A base toda toda. a base toda, né? A base toda. Eu tinha um sonho de ser goleiro, né? Tinha mesmo. Eu posso te garantir uma coisa: ele ia fazer gol em você. Ele Me ia. desculpe, mas Não, ia. ele O é homem bom. fazia gol demais. Uma vez eu fui no CT do Capitão, uma vez. Daí era o Índio que fazia os testes. Não sei se você... Lá, tinha a escolinha do Capitão. Tinha uma escolinha. Nós, como era da base, nós fazíamos amistoso direto, né? E às vezes o pessoal que se destacava na escolinha vinha pro nosso time, fazia uns treininhos lá. Mas legal, não sabia dessa tua parte futebolística. Deixa eu só dar uma leve interrompida, a gente restabeleceu a live do Facebook. Agora você não está me vendo, tá vendo o Evandro e tá vendo o Arilton na tela da Pop aí. Pessoal. Compartilha aí. Posso pegar lá pra compartilhar de novo pra você? Ah, Manda não, bala tá aqui ó, enquanto vocês fica vão à batendo vontade. papo aí, vai lá. Então, a gente foi uma vez lá, eu fui fazer um teste uma vez, era uma época de chuva, assim, janeiro, assim, sabe? E eu fazia só escolinha, jogava lá na época da Positiva ali, Sim, fazia escolinha, sim. daí quem se destacava ia lá pro teste e tal. Exatamente. Aí uma vez eu fui lá fazer teste, lá no Coritiba, e o Índio sempre falava, não, o Keyson era super atencioso, né? Ele diz que quando um professor ia falar, um técnico ia falar, diz que ele era super concentrado, né? Ele prestava muita atenção no que o professor falava, não ficava de brincadeira, não ficava de... Ele levava a sério mesmo. Sim. Como é que você viu esse contato aí com ele? Como é que foi essa fase aí com você? Convivi com o Keyson muito tempo da minha carreira, né? A base toda, desde do juvenil até o profissional. E saímos, inclusive, no mesmo ano. Ele foi pro Palmeiras e eu fui pro Internacional. Mas o Keyson, assim, desde o começo, você já dava pra ver que ele ia ser um grande jogador. Infelizmente, teve vários problemas de lesões aí, né? Que não conseguiu... não conseguiu chegar no status que ele merecia, na verdade. Ele, foi Palmeiras, Barcelona, mas ele poderia ter jogado muito mais. As lesões atrapalharam muito ele. Mas era um menino super dedicado, como você falou, a concentração dele era incrível. Ele ia fazer um trabalho de finalização, a maioria dos atletas rindo e falando, conversando, né? Aquela resenha que tem no futebol. E ele não, ele no treino sempre dedicado e baita de uma concentração. E não foi à toa que ele foi o Keyson, né? É verdade, ele foi... Eu não vou me recordar o ano, mas 2008, ele fez... artilheiro do Campeonato Brasileiro. Foi, né? Ele Foi o fez ano que eu 40... subi. Foi o ano que você tava junto, né? Eu tava junto com ele. E... Você tava lá dando as assistências pra ele lá na... Eu falo pra ele, Keyson, você tem que me dar 10% aí, pelo amor de Deus, do que você ganhou. Não é possível, o tanto de assistência que eu te dei aí. Mas, cara, um baita de um goleador, velho. Era assim, era o auge dele. Você sabia que um gol, pelo menos, por partida ele faria. Eu não me recordo os números, mas eu sei que foi uns 40 gols. Uns 40 gols no ano. Jogando no pelo Brasil. Coritiba, né? Que é um time, né? Grande, mas você tem Flamengo, você tem Internacional, você tem clubes maiores. Você ser um artilheiro do Campeonato Brasileiro é um feito inédito, né? Então pode afirmar aí, né? 10%. Eu tava lá dando cruzamento K9, pro Keyson de cabeça eu chamo ele lá. de K9, meu parceiro. Pô, Canal, se estiver vendo aí, dá uma ajudinha pro Ari. E fala um pouco também sobre Fala um pouco sobre sua passagem, né? Puder comentar um pouco mais sobre sua passagem lá pelo Inter, como é que foi essa...
for pra você ver como é. Diga lá. Vamos ver. Pode ir, Tozinho, vai lá. Como é que foi tinha um Ney de concorrente na época ali de lateral direito? Com quem mais que você Cara. brigava por posição na época, né? Foi um dos times de grande expressão que você chegou a atuar aí. Eu vou te falar, eu só vi esses jogadores pela televisão, Olha só. né? Cara, eu joguei com o Nilmar, eu joguei com o Guinha Azul, eu joguei com o D'Alessandro, eu joguei com o Kleber, lateral esquerdo da seleção. E a primeira vez que eu vi eles assim, eu fiquei em choque. Falei, caraca, olha onde é que eu tô aqui, cara. Eu não imaginava, eu não acreditava que eu poderia chegar nesse estágio. E, cara, fui muito bem recebido. Esse foi o que me manteve. O meu treinador foi o Tite. O Tite foi meu primeiro treinador no Internacional, foi o Tite. E eu lembro até hoje de uma entrevista dele, ele falou, olha, eu fiz um amistoso contra um time lá do Rio Grande do Sul, né? Eu tenho essa reportagem até hoje, lá em casa. O Tite falando, olha, esse lateral, ele vai ser um dos melhores laterais do Brasil. A qualidade que esse menino tem é indescritível. E eu tenho até hoje essa reportagem do Tite, te elogiando, que você vê hoje, treinador da seleção brasileira. Eu cheguei com 19 anos no Internacional, eu era muito jovem, eu fui sozinho pra lá. Não pude levar a minha família, na verdade a minha família trabalhava, então esse negócio de contratempo não deu pra levar. Eu tinha uma namorada, que hoje é minha esposa, ela fazia faculdade aqui em Curitiba e não pôde ir pra lá, eu fui sozinho. Acabei me perdendo um pouco, né? Porque você sai de baixo aqui e vai pra cima muito rápido. Desculpa. Você acaba se perdendo um pouco, né? Você começa a ver as coisas muito fáceis pra você. Você joga num grande clube, você tem um salário muito alto. Então você acaba, querendo ou não, se perdendo um pouco, né? Apesar de ser muito jovem, assim. Então, eu poderia ter aproveitado muito mais essa fase se eu tivesse uma cobertura por trás, se eu tivesse esse staff por trás. Eu tenho certeza de que a minha carreira poderia ser muito melhor. Tozinho, vamos só rapidamente fazer um intervalo comercial. Já vocês voltamos com mais uma resenha aí. Tá boa. Fica mais um bloco com a gente, mais meia hora. Tamo Falei junto, 1 hora, tamo vamos fazer junto. mais meia hora. Tamo junto, Vamos tamo nessa. junto. Então daqui a pouco a gente volta pra conversar mais, bater um papo com o Ari Medeiros. O Tozinho tá por aqui, vai me ajudar mais um pouquinho. Valeu, Tozinho. Chegou aqui agora pra fazer a programação da tarde com a gente. A gente volta daqui a pouquinho também pra falar mais da Show de escolinha, bola, pra show você de divulgar bola. mais da escolinha. E na virada do break, então, tem muito mais no Papo Pop hoje comigo e com o Evandro, excepcionalmente. A gente volta já, fica por aí. Show de bola. Esta é a sua rádio. Pop FM. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo Radiosnet está disponível para seu smartphone Android ou iOS no site radiosnet.com. Pop FM Curitiba, uma rádio do jeito que você gosta, agora 1h28. Moca, gastronomia e eventos, buffet e pratos à la carte. Aqui tem um cardápio diferenciado. Avenida Vereador Toaldo Túlio, 227, Santa Felicidade. Telefone 3501-8600. 3501-8600. Venha para o restaurante Moca. A CarPlace Curitiba tem as melhores ofertas de carros novos e seminovos. Venha nos visitar na rua Santa Bernadette, 1770. Fani 3046-0559. Nossos veículos têm procedência, controle de qualidade e checagem completa do histórico. 99702-1295. CarPlace Curitiba. Agência de Modelos RM Models, Rua Francisco Rocha, 353, ao lado do Pátio Batel. Acesse o Instagram, @RM_modelsmgmt. Ligue 041-3598-7838. RM Models, um novo conceito em modelos. A sua rádio. A programação que faz a diferença. Pop FM. Está precisando de encanador, eletricista e desentupimentos? A Avenida Iguaçu Serviços tem a solução. Ligue 3089-0859 ou 999-61-3449. Também visite a nossa loja com grande variedade de materiais elétricos e hidráulicos. Avenida Iguaçu, 3885, loja 4, na Vila Isabel. A sua melhor companhia.
Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Labela Pizzaria. Pizzas, comida japonesa, porções e frutos do mar. Atendemos em 2 endereços. Na Eduardo Esprada, 4.900. Ligue 3088-4445. Cláudio Túlio, 3.228. Telefone 3272-4050. Todos os dias, das 18 às 23h50. MVR Marketing Digital, Rua Francisco Rocha 353. Produção de sites, redes sociais e publicidade em geral. Ligue 9999 14 987. Faça um orçamento. Aqui toca tudo o que você quer ouvir. Sintonia total com você. Chega de passar frio. C2 Ar-Condicionado. Serviços de infraestrutura, instalação e manutenção de ar-condicionado. Ligue 98422-9850. C2 Ar-Condicionado. Casas Pompeia, materiais de construção e casas pré-cortadas em madeira. Casas de 52 metros quadrados a partir de 15.900. Entre em contato no 3245-3079. Casas Pompeia, Rua Raul Pompeia, 980, Fazendinha, 3245-3079. Bateu aquela fome? Então venha para o Divina Vina, o melhor hot dog do Campo Comprido. Rua João Dembinski, 689, em frente a Mafrei. Telefone 99633-1172. Divina Vina, o cachorro quente, que é uma delícia. Pop FM, uma emissora que se conecta com o ouvinte através da sua programação musical de primeira. Trazendo muito entretenimento, promoções, informações, sorteio de prêmios, convites, os sucessos atuais e muita interação. Pop. Pop FM. O seu almoço fica mais interessante. Vamos bater aquele papo cabeça. Entrevistas, convidados e música. Está no ar o Papo Pop. Muito bem, estamos de volta com o Papo Pop. Agora são 13 horas e 32 minutos, 1h32. Estamos recebendo hoje Arilton Medeiros, lateral direito aí que atuou pelo Coritiba, Internacional, Bahia, né? Grandes equipes aí, principalmente da Série A, né? Equipes de ponta. E hoje a gente está recebendo ele, o Papo Pop especial hoje. E vamos falar um pouco do seu trabalho com as escolinhas hoje, Arilton. Como é que tá sendo esse trabalho hoje em dia aí? Torzinho, como eu estava falando antes, eu não tinha isso na cabeça para agora, né? Até porque o meu foco ainda era jogar futebol. Mas como eu falei no bloco anterior, eu tive essa lesão lá no misto que acabou me atrapalhando um pouco e eu comecei a rever um pouco o meu futuro, né? E apareceu essa oportunidade de abrir uma escolinha, né? Eu sou a pessoa que dá treino para esses meninos, eu posso passar um pouco da minha experiência para esses garotos. Um trabalho junto com o Everton, goleiro, que tem uma academia de luvas de ouros aqui de Curitiba. Foi o único goleiro campeão olímpico, né? E é uma parceria com ele, com os outros dois, que é o professor Robson, que é o professor do Everton, e o André, que é um dos sócios, né? Então é um projeto super bacana, assim, e eu faço um convite para vocês, se quiserem... com toda certeza, vamos lá. Né? Ir lá dar uma moralzinha para nós vamos ficar muito felizes. Sensacional. Diga lá, Tozinho. E o trabalho que você está sendo realizado aí, desde a partir de quantos anos e até mais ou menos quantos anos a idade da Tozinho, a pré-inauguração ela foi agora, num sábado. Foi né? sábado agora, ele tá contando pra gente. Foi recente agora recente, antes de ontem. E eu tô pegando crianças dos 5 aos 17 anos, né? Estamos passando nas escolas também para divulgar esse trabalho. Mas esses jovens, né? Que têm um sonho de ser um atleta profissional... eu tenho certeza que eu posso ajudar, pois eu passei por todos os lados, né, os bons e os ruins do futebol, então eu posso dar um atalho não, né? Eu posso dar um caminho melhor para eles, assim. Sensacional. E você tá voltado mais para meninos, meninas também? Tem como é que você tá fazendo? Também, tem feminino também? Tem feminino. Depois dessa Copa do Mundo que foi um sucesso, né? É isso que eu ia te perguntar agora, a gente teve, graças a Deus, a grande, vamos falar o nome, né? A Globo aí fazendo a transmissão,
Faltava isso, né? Faltava essa divulgação, né, pro futebol feminino. Tava na hora já, né? Tinha que ter esse respeito por elas, né? Tinha que ter isso aí. Não é fácil você virar um atleta profissional, ainda mais uma menina que você não tem nenhuma condição, né? Você não tinha categorias de base feminina, que era muito difícil, era um ou outro time. Hoje em dia o Campeonato Brasileiro, ele só vai acontecer se você tiver um time feminino. Isso, a valorização pro esporte foi muito bacana. Inclusive nós estamos também com um projeto lá, as meninas que quiserem participar, meninas, fiquem à vontade. Nós estamos lá na escolinha aberta, a casa para vocês. Sensacional. E ano passado a gente teve a oportunidade de fazer, justamente para valorizar isso, eu, Kainan e uma colega, a Patrícia, a gente fez um documentário sobre o Imperial, ali do Moçungue, sobre as meninas. Provavelmente você deve conhecer, legal, né? A gente fez um documentário, né? Alguns jogos. E a gente cobriu. A gente foi em 2 jogos. Dois jogos. Dois jogos do Paranense Feminino, né? Cobrir, fazer entrevista. E a gente tentou trazer tentar dar uma valorização maior. E foi muito legal essa experiência que a gente teve lá, porque no próprio estado do Paraná são apenas 4 equipes. Exato. Né, que tiveram, né, participação. O Grecal, o Imperial, o Foz, Cataratas, que agora tem o apoio do Atlético, né? E o Toledo. Então a gente precisava ter uma valorização um pouco maior. Até os números dizem, né? Os números dizem que essa foi a Copa do Mundo de futebol feminino mais assistido das mulheres, né? Cara, foi muito legal, né? Esse projeto que a Globo fez, né? Valorização do esporte. Eu fui num programa que era a Taça das Favelas. Tinham apenas 6 clubes femininos. Tinham 20 pessoas do subúrbio de Curitiba, essas favelas que tem em Curitiba. Tinha 20 times masculinos e apenas 6 femininos, né? Então eu creio que com esse incentivo dessa Copa do Mundo as coisas vão começar a se igualar um pouco, né? Que eu acho justo também. O futebol feminino, você vê uma Marta, você vê uma Formiga aí que estão há tantos tempos e tem outras tantas meninas boas de bola que não tem esse reconhecimento, né? Eu acho que é justo pro futebol, pro cenário brasileiro. E Arilton, o que mais você podia... Além do esporte em si, né, do futebol em si, a escolinha não deixa de ter também um papel social, né, um papel de construção de caráter, construção de formação. Assim, além do ter o objetivo de formar tecnicamente, mas também formar como cidadão. Como é que você vê esse papel também de uma escolinha na sociedade? Como é que você acredita? Meu principal objetivo é esse, é formar cidadão, né? Eu falo pra eles, eu sou muito sincero com eles. De 30 alunos que eu tenho ali, 1 ou 2 vão chegar no profissional, não vão ser todos. Mas eu tô ali pra formar o caráter deles, eu tô ali pra explicar que você tem o lado ruim da moeda e você tem o lado bom. Aí basta você escolher o lado que você quer. Eu passei pelos 2 lados, então eu posso passar essa experiência para os meus alunos, né? Eu posso passar esse lado bom e esse lado ruim para eles. E eu tô nessa escolinha justamente para isso, para ajudar eles. Tem muitas crianças carentes ali da escola e inclusive nós estamos dando 20 bolsas, né? Totalmente gratuita para esses meninos que têm esse sonho. Às vezes os pais não têm condições, né? Assim como eu não tinha também, de participar de uma escolinha. E eu, graças a Deus, nunca... sempre fui de uma base do Curitiba onde não era pago, né? Então isso já me ajudou bastante, mas tem muitos pais aí que querem colocar os filhos na escolinha e às vezes não tem condições. Então nós estamos dando 20 bolsas totalmente gratuitas para aqueles atletas que mais se destacarem. E aproveitando essa questão de hoje, você é como se fosse um professor, né? Digamos assim, né? O pessoal me chama de professor, eu tomo até um susto. Eu até 2 meses atrás eu falava, professor, faço isso, faço aquilo. Você hoje, falava pro técnico, né? Professor, né? E hoje o pessoal me chama, eu falo, opa, será que é comigo? Eu fico olhando assim, ver se tem alguém por perto, mas sou eu mesmo. Maravilhoso. Hoje teve uma inversão de papéis, né? E na sua época de Curitiba, né? Como você teve essa... Teve algum professor que te marcou nessa época? E depois também que você comentasse se tem algum professor que você se inspira. Dentre todos esses técnicos que você teve na sua carreira, né? Você já citou Tite, citou o Dorival Júnior. Mas assim, algum técnico que você se inspira, né? Pra fazer esse papel hoje? Eu sou muito grato a alguns técnicos, na verdade, né? Primeiro, aqueles que me reconheceram no futsal, que é o professor Ed e o professor Lúcio, que eu
dos 6 aos 14 anos eu joguei futsal, eles que me ajudaram. Segundo, com 10 anos de idade, tinha olheiros do Coritiba, que na verdade eram os treinadores, o professor Miro e o professor Aramis, que eram da categoria de base do Coritiba, eles eram os mais conhecidos de revelar atletas, e eles me viram com bons olhos e me levaram para o Coritiba. Ao meu treinador da categoria de base, que foi do infantil ao profissional, que quando mudava de categoria, por incrível que pareça, ele subia junto também, que é difícil um treinador ir subindo, né? E ele, que foi o Pachequinho, que foi treinador do Coritiba até um tempo atrás aí, um cara que me ajudou muito, um cara que inclusive me tirou de volante e me colocou para lateral direita. Sou muito grato ao Pachequinho. Aí tem aqueles outros, Dorival Júnior, nem se comenta, cara, foi um pai para mim no Coritiba. Eu com 18 anos aí tinha mais 3 laterais direito, e ele me deu essa oportunidade de fazer parte da equipe profissional, dos treinamentos, me colocou de titular na fase final do Campeonato Brasileiro. Então o Dorival Júnior foi meu primeiro treinador profissional, e eu um tempo atrás encontrei ele em Florianópolis, e cara, e sabe quando é verdadeiro assim, é um abraço verdadeiro. Ele falou, pô, fico feliz pelo teu sucesso, e encontrei ele um tempo atrás e foi muito bacana. Ao Tite, né, que, cara, o Tite foi meu treinador em 2009, foi, olha, uma experiência única. Ele não era o que ele é hoje, né? Mas eu tinha certeza que ele conseguiria chegar nesse patamar mais alto. Porque, cara, o que esse cara tem de coração é fora do comum, assim, sabe? Esse cara consegue alinhar o teu campo com o teu extracampo. Então é um cara que ajuda muito nessa relação. E de jogadores, assim, tinha algum jogador que você, quando você era menino lá, você se inspirava, assim, que era teu ídolo, assim, ou alguns ídolos que você tinha, assim, tem alguém que ficou guardado, assim, pra você? Eu tenho da minha posição, né, que é o Rafinha, que eu conheço ele, é um amigo meu que foi pro Flamengo agora. Ele é mais velho que eu, mas cara, até o Júniores, que hoje é o Sub-20, ele não era titular, ele estava para ser mandado embora algumas vezes, e ele persistiu ali e foi o cara que conseguiu chegar onde chegou. Bayern de Munique, 10 anos, e a vida toda na Europa, e saiu do nada para se tornar um cara desse. Então acho que para mim é um dos ídolos. E Arilton, tem algum título que você se recorda aí, que você conquistou? Pode ser qualquer um dos clubes aí que você passou, que te marcou bastante, alguma caminhada? O que mais me marcou foi a Libertadores de 2010. Caramba! Primeira fase eu tava inscrito, né? Primeira fase eu tava inscrito pra Libertadores, viajava junto, só que naquela época só podia ficar 6 jogadores no banco, né? Era um de linha e 7, era um goleiro e 7 de linha. Então a concorrência era muito grande ali, né? E eu, por ser jovem, eu ficava mais fora do banco do que no banco na Libertadores. Mas só de você ser inscrito, de você ir para uma La Bombonera, de você conhecer vários estados aqui sul-americanos, foi muito bacana. E eu conto como foi um título para mim, né? Pois eu estava inscrito na Libertadores, e o Inter conseguiu ser campeão da Libertadores naquele ano de 2010. Pop FM. Era um time que tinha o Adriano Gabiru. Esse aí foi 2006. Esse foi 2006, Esse foi 2006. Desculpa, confundi. 2010 era o time que tinha Leandro Damião, 2006 o Sobis também. 2010 era Leandro Damião, D'Alessandro, Guinhazu, Kleber, lateral esquerdo, Bolívar. Essa é uma geração um pouco mais velha de 2006. 2006 era Adriano Gabiru, Sobis, Fernandão, Índio 2010 também. Índio 2010. 2006 e 2010, né, o Índio. Bicampeão da Libertadores. Baita de um zagueiro, cara. Esse cara é um dos mais engraçados que eu conheci. Posso convidar pra essa resenha aqui o seu pai? Pô, será uma honra. Pode chegar ali com a gente? Olha lá, será uma honra. Veio chegar passear do lado do paizão, pode sentar no banquinho branco ali também, você fica à vontade aí. Veio passear em Curitiba e já veio aproveitou. passear. Pode ser divide o microfone ali, por gentileza? Você falou que ele não mora em Curitiba, né? Mora em Florianópolis. Mora em Florianópolis. Você estava contando fora do ar ali pra gente ali. Vai lá, Tozinho, vai lá. Pode ser. Daí a gente divide aqui, eu e você daí. Você tava falando pra gente fora do ar na questão psicológica, toda aquela questão. Conta um pouquinho pra gente aí. Boa tarde a todos. Boa tarde, esse é o Ari Pai. Estamos aqui de passagem por Curitiba, né? Vindo de Florianópolis. Vim aqui visitar o neto, visitar o filho, pra ver como é que tá.
Na realidade, eu chamo ele de Juninho, né? Que ainda é o meu pequenininho. O Juninho começou desde as categorias de base do Coritiba, com uma base formada em futsal. Então a gente acompanhava ele desde 6, 7 anos, mamadeira, fraldinha e pré-mirim, mirim, então a gente acompanhava direto. Nem tinha carro na época, a gente andava de ônibus pra cima e pra baixo, né, João? É verdade. Então, com 19 anos, já arrumamos um empresário, naquela época. Já estava no profissional. E com o empresário, ele foi para o Internacional, saindo do Coritiba para o Inter. Então, é isso que eu digo, 19 anos, 18 para 19 anos, adolescente praticamente, jovem adolescente. E a gente não pôde acompanhar, porque eu trabalho, a mulher trabalhava. Então ele foi sozinho praticamente para Porto Alegre. Então no Coritiba, um adolescente, um jovem de 18, 19 anos ganhando X, e tu vai para o Internacional ganhando Y. Eu não vou falar valores porque na realidade são 10, 15 vezes mais do que ele ganhava no Coritiba. Então eu achei que faltou na época, eu não podia acompanhar, a esposa também não podia na época, né? Então, uma equipe grande como o Internacional, que tem um nutricionista, tu tem um fisioterapeuta, um fisiologista, né? Tem tudo nessa área, né? Só faltou... Eu acho que faltaria até, não sei como é hoje, que eu abandonei um pouquinho essa área do futebol, um psicólogo para essa turma toda. Que chega lá com 17, 18 anos, ganhando, entre aspas, um bom dinheiro, né? Que é difícil um menino de 18, 19 anos ganhar isso, né? É só no futebol que acontece, né? E temos vários exemplos, não é só o Juninho, o Arilton, que aconteceu isso. A gente tem dentro do próprio Internacional vários atletas que começaram a ganhar fortunas de dinheiro, mas a cabeça não estava funcionando legal, entendeu? É verdade. Então eu acho que, hoje eu não sei como é que se os clubes grandes têm psicólogo para isso, tem essa ajuda psicológica para que os meninos que chegam hoje, e hoje não é mais 18, hoje tu vê menino lá com 13, 14 anos, né? Já tendo empresários. Ninguém tem um pai como o Neymar, que se dedicou desde o início da carreira, que poderia se dedicar ao filho desde os 10 anos, 11 anos, e está até hoje com o Neymar. Né? Então, acho que nessa falta um pouco, eu não estou dizendo não aos clubes pequenos, porque é difícil você ter hoje clubes pequenos que pagam uns salários menores, você ter um fisiologista, você ter um psicólogo. Mas eu acho que os clubes maiores, eu acho que estão se preocupando hoje mais com isso. E teve... Arilton pai, teve algum momento assim que você tenha visto... momento de superação assim que você tenha visto do Arilton durante esse momento de... Toda a carreira dele, assim... Você acha que esse período no Internacional, para ele... teve um amadurecimento, acho que antes do tempo, né, Arilton? Acho que pode-se dizer, É o que né? nós falamos isso aí, né? O jogador, ele é o único que você... Com 15 anos, você já tem que ter uma mentalidade de um adulto já. Porque a tua responsabilidade, ela é muito grande. Eu, com 18 anos, eu tava jogando uma Libertadores da América. Eu, com 19 anos, fui vice-campeão brasileiro. Então, você tem que ter tua cabeça lá em cima. Isso com 19 anos. Você é uma criança ainda com 19 anos. Queira ou não queira, essa responsabilidade ela é muito grande em cima desses meninos que, né, de 18, 19 anos. Essa é o que você falou. Né, pai? Essa cabeça aí. Eu fui algumas vezes, na época que ele jogava no Inter, até Porto Alegre, visitar ele. E... cara, eu ia no treino do Inter, eu me deslumbrava. Eu, tô com 50 anos de idade, do lado do Bolívar, do lado do Índio, né? Do lado do D'Alessandro. Né? O Nilmar aparecendo com aquele carrão. Eu, meu Deus do céu, eu tô aqui no Inter mesmo, não é possível, cara. Né? E vendo teu filho treinar com eles, é uma satisfação muito grande, assim, é uma alegria muito grande.
Eu acho que até eu não posso me culpar por isso, por não ter acompanhado eles, que a gente tem outras Tem coisas que para trabalhar, fazer, né? Não adianta. né? Então eu acho que o caminho era esse mesmo. Não tem como voltar. Eu acho que ele foi muito bem no Inter. Claro, algumas coisas aconteceram, alguns aprendizados na vida que a gente tem que ter, né? Mas eu acho que essa vislumbração que ele teve quando chegou no Inter, eu acho que foi a mesma que eu com 50 anos tive, entendeu? Você sai, vai no shopping, pô, o Arilton, pô, é o jogador do Inter, né? Então isso aí, se na minha cabeça já passava tudo isso, imagina na cabeça de um adolescente com 18, 19 anos. Fica aquela coisa, né? Como lidar com isso, né? Como é tudo novo, né? Experiência tudo nova, Esse é o que eu sempre passo, né, para os meus amigos e para as pessoas mais próximas. Eu sei o que tem que fazer agora com isso, né? Eu sempre costumo falar, você não pode ser refém do seu passado. Não é porque você passou por isso que a tua geração vai ter que passar por isso. Então eu sei muito bem como não se deslumbrar com isso. Eu sei muito bem o que você tem que fazer para conseguir o sucesso, você estando naquela, né, com 18, 19 anos, você está passando por tudo isso e você começa a ganhar 20 vezes a mais. Eu sei muito bem o que você tem que fazer para não se deslumbrar. Então é essa experiência que eu tenho para passar para os meus alunos, essa experiência que eu tenho para passar para os meninos da categoria de base. Eu vou palestrar em alguns lugares, eu falo sempre sobre isso, eu sei o lado certo e o lado errado, então eu procuro passar esse lado certo para as crianças. E fazer uma pergunta então para o Arilton pai. E tem alguma... Como que você via o Arilton na adolescência, na categoria de base? Como é que você viu o esforço dele? Como é que você enxergava essa ideia de... que quando ele chegou e falou, não pai, quero jogar bola e quero isso pra mim. Como é que então, foi? Eu acho que a família toda foi do esporte, né? Eu quase fui um profissional no futebol, eu estive fazendo teste na época no Criciúma. Isso eu não vou falar o tempo quanto é, porque eu não vou... Então, melhor não, né? Melhor não. Então, a família toda, a minha filha é fisioterapeuta, né? O outro meu filho, depois do Juninho, jogou na Itália, futsal. Beijo, B. Deve estar acompanhando a gente aí. Coruja, cara, essa família você precisa ver. Então, jogou na Itália futsal durante 8 anos, né? E o Juninho depois foi pro futebol de campo. Então, cara, é a família toda do esporte. Né, Ju? É verdade. Assim, meu pai, cara, por incrível que pareça, meu pai e meu irmão canhoto e eu nasci destro. Eu falei, pô, não é possível, né, cara? Nem pra ser canhoto, né? Canhoto geralmente tem mais qualidade, tem mais habilidade. Mas eu me espelhei muito neles, né? Assim, tive vários... eles me passaram várias informações, várias dicas, assim, que nenhum empresário te passa, na verdade. E eles me ajudaram muito nessa formação de ser um atleta. E eu fico muito feliz, assim, sabe? Por alcançar, cara, onde eu cheguei, cara. Você vê aí 1 milhão de pessoas querendo chegar, você vai numa escolinha, eu vou palestrar, às vezes você vê na cara das crianças esse sonho de se tornar um profissional. E eu pude, né? Não só me tornar um profissional, mas também me tornar um profissional em alto nível. Você ser campeão da Libertadores, você ser vice-campeão brasileiro, subir de uma Série B para uma Série A, participar da Copa do Brasil, jogar Sul-Americana. Eu tava falando antes aqui, jogar com grandes clubes, cara, marcar um Ronaldo Fenômeno, um Adriano Imperador, jogar com o Nilmar, D'Alessandro, cara, que você só via na TV. Então, como meu pai falou, eu chegava pra treinar assim todos os dias, eu falava, caramba, olha, cara, os caras iam jantar na minha casa, eu falava, cara, eu jantava até ontem com fulano, com Beltrano, que era do meu prédio, hoje eu tô jantando com Kleber, tô jantando com D'Alessandro. Então, sabe, é uma experiência muito bacana, cara, é muito legal mesmo. Tozinho, infelizmente eu tenho que dizer, o nosso tempo é curto, já é 1h53, nós temos que ir quase encerrando, mas eu vou deixar você fazer a última pergunta, vai lá. Última pergunta? Então a última pergunta seria assim, hoje você tá com esse projeto da escolinha, né? Você tá começando um novo... Se chegar um clube, você tá com 30 anos hoje, né? Você é de 89. Isso. E se chegar um clube hoje, Arilton, você aceitaria? Como é que seria isso? Como é que você vê isso Tozinho, hoje? eu tava comentando isso aí com a minha família. Há 2 anos atrás chegava qualquer clube,
né? Que me desse a oportunidade, eu iria, né? Até tentando voltar para um time grande, né? Porque é muito difícil você estar parado e você ir para um clube grande. Não tem, é praticamente impossível. Então você tem que estar jogando para as pessoas te verem, né? E hoje em dia, assim, se aparecerem clubes muito pequenos que eu vejo que não vai valer a pena, eu tenho essa condição de aceitar ou não. Então vai ser mais difícil, né? Eu vou começar a fechar um pouco mais o meu mercado para esses clubes, né? Que infelizmente clubes que não te dão estrutura. Você, com 30 anos, cara, você precisa, né, de um suporte técnico por trás, porque você cansa um pouquinho mais, você sente um pouquinho mais de dor, e tem clubes que não te dão isso. Então não vai ser por qualquer coisa que eu vou deixar meus meninos, minha escolinha aqui, mas eu tenho ainda em mente querer voltar para um time grande. Eu conseguiria agora no segundo semestre, se não fosse a minha lesão, eu já tinha coisas certas, né, para jogar o segundo semestre. Infelizmente não pude, mas como eu falei, não dá para só tirar o lado negativo, tem um lado positivo também dessa lesão. Verdade. Pode falar, só pai, completando um pouquinho que o Arilton tá falando, Tozinho. Eu acho que hoje um atleta com 30 anos, eu acho que não é final de carreira. Você vê o Daniel Alves aí, né? 38 anos, cara. Por tudo que ele tem de condicionamento físico, de toda essa tecnologia, né, que é trazida para os clubes hoje, eu acho que uma pessoa com 30 anos, ele tem mais experiência muito mais. De como dosar o fisicamente dentro de um campo de futebol. Exatamente isso. Né? Então eu acho que o Juninho, ele tem muito ainda que dar para o futebol. Claro, a escolinha vai ser um aprendizado para ele também, né? Que é o início de uma nova carreira, mas eu acho que ainda tem muito tempo de futebol pela frente ainda. Então. Sim, com 30 anos você ainda tem um físico para suportar tudo isso. Eu fisicamente, vou ser bem sincero pra você, lá no misto, cara, eu tava no meu auge fisicamente, assim, tanto é que eu fiz jogos, cara, marcantes, assim, pra minha carreira. Joguei 10 jogos do estadual, sendo que 8 eu fui pra seleção do campeonato, né, pra seleção da rodada, e basicamente no final fui pra seleção do campeonato. E fiz jogos contra o CSA e contra a Chapecoense, sim, muitos bons, né. Tanto é que logo depois do jogo contra o CSA, numa quarta-feira foi o jogo, na quinta-feira eu tive proposta pra ir embora, né. Mas como eu tinha contrato com o misto, eu tive que cumprir e não pude ir embora. Maravilha, olha só, se deixar a gente estende a tarde aqui, mas nosso tempo é voltar curto. Pra Floripa. Deixa o microfone na nossa mão que nós vamos até amanhã. O pessoal gosta de uma resenha. Falta 3 minutos para as 2 da tarde, já tá ótimo, vindo cara. outro programa aí já na sequência. Bom, eu quero agradecer, cara. Eu que agradeço, Arilton, cara. volte sempre, como o Miller fala aqui, hoje, excepcionalmente eu e o Evandro nessa resenha aqui com vocês, o Miller que apresenta o Papo Pop. Independente se é no Papo ou em qualquer outro programa, as portas da Pop FM tá sempre abertas para você, volte sempre aqui. Show de bola, muito obrigado, de verdade, assim, cara, eu fico muito feliz, né, de poder falar um pouco da minha carreira, dos meus projetos, eu agradeço de verdade e convido vocês a conhecer lá o projeto, Com certeza, tá na tela embaixo novamente para você, Escola do Coxa, que fica na unidade Santa Quitéria, na rua Professor Brasília Ovílio da Costa, número 1800, facinho mole de você chegar ali no Santa Quitéria. Beleza? Show de bola, obrigado, gente, de verdade, foi um prazer estar com vocês aqui, muito sucesso nessa empreitada, é nova a rádio, mas eu tenho certeza, cara, que com toda essa estrutura, com pessoas super bem desenvolvidas, eu tenho certeza que vocês vão alcançar o topo aí. Obrigado mesmo, conta com a gente, pai. Parabéns, pessoal, esse pouco tempo que vocês têm de casa, mas é excepcional a estrutura de vocês. E a hora que te trouxer ele, me chama que eu venho também. Com certeza, tá? Mais que convidado. Trazer o Indy, cara. Vamos Bom, trazer pra o você, Indy, esse pessoal aí. Com certeza, volte sempre. É como a gente sempre fala, as portas da nossa casa é aberta pra vocês, se vocês se sentem à vontade, então pra nós tá feito também. Agradecer o pessoal da live aí, obrigado. Claro. Não tá mais a câmera. Tá aqui, ó, nessa aqui, ó, pode... Obrigado, viu, pessoal? Obrigado, pessoal, que compartilhou aí, tamo junto, obrigado. Legal, tamo junto sempre. Pra você que tá ligado na Pop FM Curitiba, a gente vai agora... curtir um sonzinho, aí a gente volta daqui a pouquinho. Na verdade, quase encerrando o programa. Na virada do intervalo, eu volto de novo com Sem Parar, 1 hora de música direta sem intervalo. Tozinho, valeu aí pela participação. Eu que agradeço a participação e o Arilton vir visitar a gente aí. Foi super legal aí a conversa. Show de bola. A gente volta, eu e o Tozinho junto no Hora News às 5 da tarde com todas as notícias de Curitiba e região metropolitana. Um abraço pra vocês, fiquem com Deus. Pop FM Curitiba, uma rádio do jeito que você gosta. Valeu.